Muito bem, que Deus nos abençoe em mais esta programação, início de semana, que tenhamos uma semana abençoada por Deus. Agora, quando a coisa chega ao desafio, se você tem o ouro genuíno, não tem que perturbar-se se serve ou não. O genuíno passará por qualquer prova. O cristão não tem medo da prova. O cristão não tem medo de ser provado. Agora, o nosso assunto de hoje é sobre a idolatria. O apóstolo São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz assim no verso 14: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A idolatria, ela é algo que aborrece a Deus. E a idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente, coloca em primeiro lugar antes de Deus. E temos aqui um pensamento, uma frase um pouco longa, de João Calvino. Ele escreveu assim: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. É muito perigoso você andar pela razão, pela sua própria mente, pelo seu próprio entendimento. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. E você vai analisar, as pessoas começam a imaginar, fazer segundo o seu próprio coração, sua própria mente. Aquela pessoa é muito boa, aquela pessoa fez muitas coisas ótimas. Então, a idolatria ainda existe hoje. Ela não terminou. Vocês podem observar que os apóstolos se tornaram ídolos com o passar dos anos. E nós devemos ter cuidado. Um homem muito usado por Deus, ele se torna um ídolo das pessoas. Então lá no mundo, tem aquela questão, meu ídolo, um cantor, um artista de novelas ou de cinemas, um jogador de futebol. É porque, na verdade, ele se destaca, então as pessoas o idolatram. E é perigoso também idolatrar as pessoas que são usadas por Deus. Nós encontramos que as pessoas hoje são cheias de ídolos, pessoas que já morreram e as pessoas o idolatram ainda. Mas também tem aqueles que são idolatrados ainda vivos. E se você for analisar, a pessoa deu valor, deu lugar, confiou em sua própria mente para que isso viesse a acontecer. Porque aí ele abandonará a Deus. Se a palavra de Deus diz uma coisa e aquela pessoa diz outra, vive outra, ele ignora o que a palavra de Deus diz, porque aquela pessoa foi usada por Deus para fazer maravilhas. Agora, os idólatras, eles não vão herdar o reino dos céus. Em Apocalipse capítulo 21, no verso 8, nós vamos encontrar isto: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas,
e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então vejam bem, meus irmãos, o conselho que deu São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, 14. Amados, irmãos, filhinhos, fugi da idolatria. E também Apocalipse capítulo 22, no verso 15, está escrito: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então veja que a idolatria está colocada aí entre estas coisas que podem tirar a pessoa do reino dos céus. E às vezes as pessoas, elas dão lugar a isto, por causa, já falamos, que as pessoas são usadas por Deus e elas esquecem de uma coisa. Os dons e os chamamentos de Deus são sem arrependimento. E o que sucede é que se desviam da palavra. E quando você se desvia da palavra, então cai em qualquer coisa. Mas na mensagem Cristianismo contra a idolatria, é o parágrafo 94, nós vamos encontrar o profeta dizendo algo para nós. Deixemos que toda palavra de todo homem seja mentira, e que todo espírito seja mentiroso, e que a palavra de Deus seja verdade. A palavra de Deus é primeiro. Ela tem a prioridade. O cristão tem que observar isto. Dar para Jesus o primeiro lugar. Nós cantávamos com as crianças um corinho sobre este assunto. E ele é assim: dá para Jesus o primeiro lugar, ao seu serviço vem te entregar. Sempre alegre e feliz tu serás, se lhe deres primeiro lugar. Agora, Deus não aceita o segundo lugar. Ou você dá o primeiro lugar para Deus, ou você não deu nada para Deus. É as primícias. Deixe a palavra de Deus te controlar. Deixe que ela seja verdade. A palavra de Deus é primeiro. Porém, o problema hoje é que tem tantas revelações e tantas coisas falsas é que estão se prostrando e abrindo o seu coração aos diabos, em vez de ficarem com a palavra de Deus. Aí você pode pensar, mas são pessoas ímpias, são pessoas que vivem uma vida lá no mundo, na prostituição. Não. Em vez de ficarem com a palavra de Deus, ali está o problema. Esse é o tremendo mal. São boas pessoas, sinceras e honestas. E quando você vem e diz estas coisas, o profeta diz, porém a gente não pode lhes dizer nada, porque lhe respondem, nós cremos nisto. E pronto. Não importa o que você venha dizer. Nós temos a nossa opinião formada. Nós cremos nisto. E pronto, acabou. Agora o profeta, como nós dissemos no início, ele estava falando sobre a convicção de você estar na verdade. Então ele conta aqui uma experiência de um jovem que ele tinha tido
desviaram-se da palavra de Deus. Então, ele teve um manto branco e dizendo que aquilo foi dado por Deus. Então ele estava confundindo os ministros. Então alguém disse: leve este manto branco e vá e ponha-se frente a São Martim, o homem de Deus. E ele não quis fazer. Ele não se punha à frente desse profeta genuíno. Ele não queria ir. Então o forçaram a ir. E quando já o iam levar, o manto se desvaneceu e se foi. E ninguém soube para onde se foi. Vê você? Quando a coisa chega ao desafio, se você tem o ouro genuíno, não tem que perturbar-se se serve ou não. O genuíno passará por qualquer prova, e o genuíno Espírito de Deus triunfará sobre qualquer prova, porque está provado na palavra de Deus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Traga a sua experiência para a palavra de Deus. Vê se ela se encaixa. Ou você tem feito dessas visões, desses sentimentos, um ídolo que fica acima da palavra de Deus. Tome Deus em sua palavra e você se tornará um ouro genuíno. Não terá medo de se defrontar-se com o teste da palavra. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.